Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler 1 Reis, capítulo 17 e 18 e também Provérbios, capítulo 12. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, que o Senhor, ó Deus, seja glorificado em nossa vida, nossa família, nossa igreja, que o Senhor fale ao nosso coração, instrui, ó Deus, a nossa mente, transforma a nossa vida, nos ajuda sempre a te obedecer, Pai. Que o Senhor nos auxilie, Pai, a mantermos nossa vida nos prumos da Tua Palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 17. Aqui começa a história de Elias. Elias foi um profeta, um dos mais importantes, com certeza, se não o mais importante, né? Ele, talvez, juntamente com Moisés, sejam as duas figuras mais proeminentes no que diz respeito ao ministério profético do Antigo Testamento. E a figura de Elias é tão preponderante até por conta das associações que o próprio Senhor Jesus recebeu com Elias. Eu estou expondo Lucas 9 nos domingos à noite, e quando as pessoas no tempo de Jesus pensavam quem poderia ser esse homem que estava realizando todas aquelas coisas, uma das hipóteses na mente daquelas pessoas era que Jesus seria a reencarnação de Elias. Então, para você ver a importância da figura de Elias na história de Israel, como ficou marcante os acontecimentos, as realizações de Elias. Então, a gente vai começar a ler a história de Elias. Elias, ele atua como profeta justamente no tempo de Acabe. Acabe é o rei do Reino do Norte, o reino chamado Reino de Israel. Então, ele vai ministrar ali, vai ter alguns embates, algumas coisas fantásticas vão acontecer, e é o que a gente vai começar a acompanhar aqui a partir deste capítulo. Então, começando a leitura de 1 Reis 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. É interessante também a gente fazer uma comparação entre Elias e outros profetas, pelo menos os anteriores. Alguns são sempre nomeados, mas sempre tem algum que não é nomeado, né? Elias, ele é nomeado, a gente sabe qual é o nome dele, e enfim, é uma figura muito importante. Veja a segurança que ele tem em relação ao que Deus disse para ele: não vai chover, e só vai chover quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Olha que experiência interessante, né? Ele foi para um lugar para onde Deus mandou, e a única coisa que ele sabia é que o Senhor iria sustentar ele através de corvos e da própria água do ribeiro que corria ali. E de fato, os corvos vinham e traziam para ele pão e carne de manhã e de noite. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Veja como o Senhor é quem ordena. Ele ordena aos seres humanos, ele ordena
aos animais. Ele é quem coordena todas as coisas para sustentar os seus servos que andam em obediência a ele. Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. E ele fala da viúva. Versículo 10. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha, pegando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou de novo e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite num jarro. E, como você pode ver, eu apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. E Elias disse à mulher: não tenha medo. Vá, faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então ele põe aquela mulher numa prova. Ela deveria, com aquilo que ela já tinha, fazer pão e dar para o profeta. E então o profeta está dizendo: olha, faz isso, porque não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Ela é chamada, desafiada a depositar sua confiança na palavra do profeta. E a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha na panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho. Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. E o Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou-o à mãe dele e disse: vá, o seu filho está vivo. Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Bom, ela já tinha visto a farinha não acabar e o azeite não acabar. Em resposta ou em consequência dela ter também obedecido e confiado na palavra daquele homem. Mas só agora, quando o menino é curado, é ressuscitado dos mortos, é que ela então diz: agora eu sei que você é um homem de Deus. Bom, o fato é que Elias era um homem de Deus de verdade e a palavra dele se cumpria. E ele era um homem perseguido, né? Ele estava fugindo não, né? Deus o deslocou dali para o ribeiro, depois para Sarepta, muito provavelmente em razão de que Acabe estava atrás dele. Bom, capítulo 18. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra.
Então Elias foi se apresentar a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Aquela era uma cultura, né, um tempo em que a chuva era absolutamente necessária para para que as coisas pudessem ser plantadas e colhidas. Então, um tempo sem chuva era um tempo de miséria. Se não chovesse, não tinha comida, não tinha alimento nem para os homens, nem para os animais. Então, os animais também acabavam morrendo por falta de alimento. Então, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, olha só, olha Jezabel aqui, o que ela está fazendo. Quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. Olha só, Jezabel exterminou os profetas do Senhor. Não são os sacerdotes aqui, são os profetas. Então Deus tinha os seus profetas. Havia gente que se preparava no estudo das Escrituras, na oração, para poder falar em nome do Senhor, para ensinar a sua lei, mesmo no reino de Israel, veja só. E Jezabel exterminava os profetas, e esse Obadias, que era responsável pelo palácio, apesar de já ter passado um longo período desde Jeroboão e tanta idolatria e tantas coisas, Deus ainda tem o seu povo. E Obadias era um homem de Deus, e ele conseguiu esconder 100 profetas e sustentou a pão e água esses 100 profetas escondidos em cavernas. Um homem fiel, um homem que põe a sua própria vida em risco para sustentar os homens de Deus. Pois bem, e Acabe disse a Obadias: vá pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra e iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? Imagina a expectativa dos outros profetas que estavam sendo cuidados por Obadias, né? De não saber onde foi parar o Elias. Ele viu Elias e falou: é você mesmo? E ele respondeu: sim, sou eu. E vai e diga ao seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei, para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor, o rei, não mandasse homens à sua procura. E quando diziam: ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei Acabe, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde. E se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim. Este seu servo que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor, a você, Elias, o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, quando escondi 100 profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50 e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. E Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? E Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel,
Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene a todo Israel, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficaram pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: É uma boa resposta, é uma boa proposta. E Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Gritem mais alto, porque é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando, talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes, se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: O seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele ele fez uma vala, capaz de conter 2 medidas de sementes, e então armou a lenha. Cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: Encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Façam isso outra vez. E eles o fizeram. E disse mais: Façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. E a água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Não precisou gritar, apenas disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és, Senhor, és tu, Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras
e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: Prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: Apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Bom, esse episódio é fantástico, né? Simplesmente incrível o que Deus realizou através de Elias naquele Monte Carmelo diante dos profetas de Baal. Como a gente gostaria, né, que de vez em quando Deus mandasse fogo do céu. Deus não costuma agir dessa forma sempre. São realizações bem pontuais. Algo como isso que aconteceu com Elias, não me lembro de ter acontecido algo semelhante mais nas Escrituras. Bom, o fato é que esse Deus é o mesmo. O Deus que nos criou, que nos deu vida, que realizou isso no tempo de Elias, é o mesmo Deus hoje. E da mesma forma, ele chama, como fez Elias, a nossa atenção, dizendo: até quando vocês vão pular entre um e outro? Vocês vão adorar a Deus ou vocês vão adorar a este seu ídolo? O nosso coração costuma ser muito dividido. Nós dizemos que adoramos a Deus, queremos agradar a Deus, queremos servir e adorar somente a Deus. No entanto, estamos servindo a tantas outras coisas ao longo da vida. Estamos cocheando, estamos como que pulando de um lado para o outro. E com isso nós estamos então desagradando o Senhor. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. As divindades pagãs, pelo menos aqui onde nós vivemos, já não são tão comuns. Há quem adore a Iemanjá, há quem preste reverência e adoração a santos católicos e até mesmo a espíritos. Nesse sentido é até relativamente comum. Mas a religião idólatra não é apenas essas que eu estou mencionando aqui, que é algo crasso, algo totalmente evidente. Mas há muito em nós, na nossa vida, que se compara à idolatria. Há deuses que elevamos em nosso coração. E o Novo Testamento vai dizer, por exemplo, que o dinheiro pode ser um ídolo. A avareza é a idolatria. Podemos ser nós mesmos os nossos deuses e buscar autossatisfação o tempo todo. Enfim, que Deus manifeste de modo poderoso
ao nosso coração aí a sua glória e paremos de adorar a outros deuses. Muito bem, vamos agora a Provérbios 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos, nos ossos do marido. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscada para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a causa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho, do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos não fizerem, isso receberá de volta. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. A fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios, o mal os apanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não a morte. Muito bem. Mais aí uma série de provérbios aí para a gente refletir, não é? Eu escrevi um texto para o boletim do próximo domingo. Eu fiz uma seleção de alguns provérbios que estão mais para frente aí, sobre autocontrole, paciência e calma. Depois você vai ler no boletim da nossa igreja aqui, ou se você está no meu grupo do WhatsApp, você vai ler daqui a algum tempo, eu devo postar lá também, tá certo? Mas os provérbios são muito úteis
para a gente aprender, para a gente refletir e mudar nossos comportamentos, né? Por exemplo, aqui o versículo 23, que eu destaco hoje aqui: aquele que é prudente oculta o conhecimento. Ou seja, as pessoas mais prudentes, mais sábias, elas não falam demais. Elas falam no momento certo, elas meio que guardam aquilo, e não é tão simples assim você extrair da pessoa sábia aquela pérola tão importante que pode te ajudar tanto. Ao contrário disso, o coração dos insensatos proclama a tolice. Aquele que tem o coração insensato, que tem o coração cheio de cobras e lagartos, de minhocas na cabeça, estes falam e proclamam sem nenhum pudor aquilo que pensam, né? Enfim, são coisas assim tão antigas, mas tão atuais, né? O ser humano é o mesmo. Por isso, a relevância das escrituras, em especial o livro de Provérbios, porque lida com o ser humano que é sempre o mesmo, tá certo? Bom, hoje encerramos então a leitura. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.